Como saber se minha igreja é uma seita? Bom, as discussões teológicas na internet, elas têm levantado uma série de dúvidas nas pessoas que assistem, principalmente naquelas que têm um pouco de dificuldade ainda, que às vezes estão engatinhando no conhecimento das escrituras, porque elas veem muita gente falando, cada um fala uma coisa, né? É igual nutricionista de internet. Você vê um nutricionista, ele fala que uma dieta é boa, o outro fala que todos os alimentos que o outro falou não são bons, né? Então, a gente fica com uma dúvida muito grande. A diferença entre esses assuntos é que eu não tenho acesso a todos os conteúdos, não fiz uma faculdade de nutrição, mas eu tenho as escrituras que eu posso abrir e todo o conteúdo está fechado ali, não tem um conteúdo novo. Então você pode consultar e estudar e talvez você tenha mais acesso a tirar suas dúvidas teológicas do que as dúvidas de nutrição, né? Mas eu tenho alguns pontos que eu acho que são importantes a gente falar, que talvez te ajudem a identificar em que ponto a sua igreja está e se compensa você repensar a sua frequência nesse lugar, se é uma igreja saudável ou não. Eu sei que eu já falei isso algumas vezes, mas nunca é demais. Então, o primeiro ponto que eu acho que é importante você avaliar: toda seita tem alguma outra fonte de autoridade que não as escrituras. Por que isso é tão importante? Porque boa parte das seitas, elas se julgam superiores em algum aspecto. Então, por exemplo, a Bíblia diz em João, capítulo 20, versículo 30 a 31, eu vou ler aqui, diz o seguinte: na verdade, fez Jesus diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenhas vida em seu nome. Então, os católicos, por exemplo, dizem, olha, mas aqui no livro de João, João mesmo diz que Jesus fez muitas outras coisas. Sim, mas ele também diz que o que ele escreveu é o suficiente para que você tenha fé. Então, é que você não precisa de outras coisas. Ainda que ele tenha feito, e eu acredito de fato que Jesus fez muitos outros milagres que foram tão espetaculares quanto os que estão escritos, os que estão escritos são suficientes. Então eu acredito na suficiência das escrituras. Agora, quando você vê uma religião qualquer dizendo que, olha, tem um profeta veio e revelou, um anjo revelou para esse profeta e esse profeta escreveu e essa palavra é tão inspirada quanto a palavra de Deus, você corre um risco muito grande, porque a Bíblia diz que isso não aconteceria, né? A gente vai ver, por exemplo, em 2 Pedro 1, 20 e 21, dizer o seguinte: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Então, quando alguém fala que tem uma revelação nova, alguma coisa que estava escrito, mas só ele teve essa revelação, é bom a gente tomar cuidado, né? Porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Então, aquilo que está nas Escrituras foi movido pelo Espírito Santo. O que não está, eu já não tenho como ter certeza. Então, é arriscado, né? Segunda coisa, as seitas geralmente reduzem o valor de Cristo e do seu sacrifício. É sempre aquele negócio de que Cristo falou, mas ele não falou tudo. Tem alguma outra coisa aí oculta, escondida, né? E isso combina muito com o terceiro ponto, que eles ensinam a salvação pelas obras. Então, sempre Jesus e mais alguma coisa. Jesus e a tradição. Jesus e fazer boas obras. Jesus e caridade. Jesus é importante, mas ele não é tudo. Tem sempre mais alguma coisa que é necessário para que você seja salvo. E a Bíblia fala em Atos 4, versículo 12, que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, salvação é só em Cristo. Não existe Cristo e mais alguma coisa. Esse mais alguma coisa é sempre uma heresia, uma coisa inventada por seres humanos, e aí a gente, se vai seguir ser humano, a gente fica sempre cego guiando cego, sabe? É bem arriscado. O quarto ponto que eu acho que é importante é o exclusivismo. Aquele negócio de, olha, se você não for da minha igreja, você vai ser salvo, né? A salvação está em você frequentar essa igreja, essa denominação, essa ideia. Eu, por exemplo, sou cristão reformado, sou calvinista. Mas eu tenho certeza que existem pessoas que discordam da minha posição teológica que vão ser salvos, né? Por quê? Porque a salvação não é pela linha teológica. A salvação é por Cristo. Então, se você crê
que Cristo é o suficiente para a sua salvação, que Ele é o seu Senhor, o seu Salvador, que Ele morreu e ressuscitou, não importa que igreja você está indo, você é meu irmão em Cristo. Né? Então, agora, quando alguém fala assim, olha, você pode crer, você pode, né, ser uma pessoa incrível, ter fé em Jesus como seu Senhor e Salvador, mas se você não for da igreja tal, você não está salvo, é característica de seita, cheira seita, sabe? Esse exclusivismo não funciona. Até porque João 10, versículo 16, Jesus fala assim, ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. A mim me convém conduzi-las, eles ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Ele estava falando para Israel que haveriam crentes salvos, ovelhas, em todas as outras nações, em todos os outros lugares. Então, Deus escolheu Israel e ele disse que haveria ovelhas em outras nações, imagine em outras igrejas. Tá de brincadeira, né? Vai falar que a sua igreja é a única que salva. Né? E para mim, a sexta coisa é o controle, o abuso dos membros. E aqui, dentro desse sexto ponto, que eu acho que é importante a gente prestar atenção, é que você tem muitas coisas que não têm base bíblica e que são características de igrejas modernas, assim, neopentecostais, de seitas modernas. Neopentecostalismo é outra religião, não sei nem se pode ser chamado de cristianismo, porque tem tanta coisa envolvida além de Cristo. Então, a gente crê em Cristo, mas se você não tiver dom de línguas, e se você não falar em línguas, e se você não tiver visão e revelação, e se você não for judaizante, se você não orar em cima da bandeira de Israel, e se as palavras têm poder, sabe esse monte de coisa teológica que a Bíblia não ensina? Cheira seita. Isso daí tem toda a pinta de seita. Então, dentro dessas igrejas você tem os mais diversos problemas, que inclui desde abuso de membros no sentido de abuso de autoridade, de uma igreja tóxica, de uma liderança tóxica e controladora, a ponto de dizer para você que se você sair daquela igreja, a sua salvação está em risco. Então, essas igrejas, elas fazem isso porque elas querem o controle sobre a ovelha, sendo que a ovelha é de Cristo e não da igreja. Né? Então, quem é o pastor? É Cristo. Cristo é o pastor. E a gente precisa pastorear a igreja inspirado por Cristo, ensinando aquilo que Cristo fez e faz e entendendo que a ovelha não é sua, a ovelha é dele. Né? Então, quando você impõe regras do tipo cobertura espiritual, olha, para você fazer qualquer coisa você tem que me pedir autorização, para você namorar você tem que me pedir autorização, para você comprar um carro, comprar uma casa, como assim você foi comprar uma casa e não me pediu oração? Sabe esse tipo de coisa? Esse tipo de coisa é bem problemática. Bem problemática e cheira seita. E isso tem se infiltrado nas igrejas de uma maneira silenciosa e perigosa. Então você tem as igrejas dando abertura para o liberalismo teológico e infiltrando um monte de doutrinas que não são bíblicas e que na verdade fazem parte dessa teologia coaching moderna, que é muito perigosa. E aí você ouve coisas do tipo, a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus. Mas a Bíblia contém erros, ela não foi inspirada, algumas coisas foram inspiradas, mas ela foi escrita por homens. Você tem maldições hereditárias, você precisa de uma cobertura espiritual, enfim, sabe? Eu acho que quando a gente tem essas características nas igrejas, e eu acho que não precisa nem ser todas, se você tiver uma, duas, três delas, já é o suficiente para você ficar de orelha em pé e se preocupar bem se aquilo que você tem ouvido de fato é a palavra de Deus e se aquilo que você tem vivido de fato é a igreja que Cristo gostaria que você vivesse. Então, eu espero que esse vídeo te ajude a abrir os seus olhos em relação àquilo que você tem vivido como experiência religiosa e que você vá buscar as respostas biblicamente para cada uma dessas questões. E se você gosta dos conteúdos que eu posto, eu quero convidar você a participar da minha newsletter no Substack, onde eu escrevo semanalmente textos e reflexões teológicas bem profundas. Então basta você deixar o seu e-mail lá e você vai começar a receber por e-mail todo o material que eu produzi para você ler, meditar na palavra do Senhor e nas questões mais profundas da teologia. Então, se você está assistindo esse vídeo no TikTok, o link está na minha bio, e se você está assistindo no YouTube, o link está aqui na descrição do vídeo. Tchau!